né, em mãos a sua Bíblia, para que você possa acompanhar comigo a Escritura Sagrada. E o livro que a gente vai ler hoje está no livro de Lucas, no capítulo 18, né? Perdão, capítulo 18, no versículo de número 18. Livro de Lucas, capítulo 18, no versículo 18. Então, se você tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia para você acompanhar junto comigo essa mensagem. Porque tem uma palavra do trono de Deus para a sua vida hoje. E a palavra que a gente vai ler, o título da mensagem diz assim: O jovem rico. Presta muita atenção nessa mensagem para você entender o que aconteceu antes e o que está acontecendo nos dias de hoje. Então a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a revelação de Deus. Aqui contém coisas que aconteceram, coisas que estão acontecendo e coisas que ainda irão acontecer. Então a revelação, ela está aqui dentro. Eu quero que você entenda, né, antes de eu pregar essa mensagem, sobre um versículo só de ontem que eu falei para vocês. Porque a questão não é Deus fazer um milagre na sua vida. A gente pensa assim, pastor, mas está demorando tanto, né? Mas não está demorando. O que Deus ele quer que você entenda antes dele fazer um milagre na sua vida é uma coisa só. Depois que Deus trazer um milagre para a sua vida, e quando o milagre acontecer na sua vida, e você vê se concretizar tudo aquilo que você sonhou, pediu, orou a Deus, ele diz no finalzinho, né? Porventura, quando o meu filho descer, terá fé na terra? Porque às vezes a gente só usa a fé para receber alguma coisa em benefício daquele momento. Depois que a gente recebe, né, nós deixamos de usar a nossa fé e nós continuamos vivendo a nossa vida. Então por isso que Deus ele falou daquela forma ontem. Que a questão não é o milagre, ele vai fazer o milagre depressa. Mas a questão é que você tem que entender. Depois de você receber o seu milagre, será que vai ter fé em você quando o Filho de Deus descer na terra? Porque você tem que ter fé para receber o milagre, e a fé tem que permanecer, para que quando o Filho vier, ele venha ver fé em você e possa salvar a sua alma. Porque da mesma forma que você usou a fé para receber o milagre, você vai usar a sua fé para atrair o poder de Deus, a atenção de Jesus para a sua vida. Mas diz assim, ó, a mensagem, né? A de hoje é essa. O jovem rico. Irmã Luciana, boa noite, a paz. Paz, irmã Luciana. Versículo 18. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Escuta isso. É o que muitas pessoas, né, pensam ou até mesmo perguntam para alguém, né? E às vezes duas coisas podem acontecer. Ou a pessoa te orienta pela palavra, ou a pessoa vai dizer para você alguma coisa que ela acha. E eu já disse para vocês que ninguém tem que achar, nós temos que ter certeza. Mas pastor, como que eu vou ter certeza? A Bíblia Sagrada, ela dá para você a certeza. A Bíblia Sagrada, ela dá para você a certeza. Então o homem, ele acha. A Bíblia te dá certeza. E para você ser salvo, você não pode achar. Porque o que está em risco é a sua alma. O que está em risco é a sua salvação. Então você não pode depositar a sua salvação no conselho de uma pessoa que acha. Porque todos nós estamos correndo em busca da salvação. Então não tem como a gente pegar conselhos de uma pessoa que está na mesma situação que nós e precisa também de alcançar a salvação. Mas pastor, já que eu não posso pegar essa orientação de alguém que acha, da onde eu vou pegar a orientação e de onde eu vou ter certeza e o que eu devo fazer para receber? A Bíblia Sagrada é a certeza. A Bíblia Sagrada é o caminho. A Bíblia Sagrada é o que vai iluminar os seus passos. É a Bíblia. Se você obedecer à Bíblia, você vai ter certeza tanto da sua salvação, como do seu milagre, como da libertação da sua família, como da sua cura, como a realização de projetos e sonhos. A Bíblia vai te dar certeza. Ela vai te dar certeza. Porque o que está escrito aqui, ela não cai por terra.
Mas a palavra desse ou daquele vai cair por terra. Por isso eu trago para vocês todos os dias a Bíblia aberta para vocês. Para que vocês possam entender. Não é o Jefferson que está falando com vocês. Eu não. Não. Quem está falando com vocês é o próprio Deus. Pela Bíblia. E a Bíblia fala que um homem de posição, ele chegou perto de Jesus e fez a pergunta que eu creio que todo mundo quer saber. Mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E a Bíblia fala que esse homem chamou Jesus de bom. Presta muita atenção. Eu sempre dou exemplos aqui para você dessa mensagem aqui na live. Às vezes a pessoa fica procurando, não, eu estou procurando um pastor bom, eu estou procurando não sei quem bom, eu estou procurando... Gente, presta atenção nessa mensagem, o que esse homem de posição disse para Jesus. Ele disse, bom mestre, as palavras dele foi essa, Lucas capítulo 18, versículo 18. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Versículo 19. Respondeu-lhe Jesus. Então é Jesus que está respondendo. Não é o Jefferson, não é o Ciclano, não é o Beltrano. Não, é Jesus. Olha a resposta dele. Por que me chamas bom? Ele fez uma pergunta e Jesus está respondendo ele. Filho, por que você me chama de bom? E ele acabou de chamar de Jesus de mestre, bom mestre. E Jesus está respondendo, filho, por que me chamas bom? Resposta. Continuando a resposta de Jesus. Ninguém é bom, filho. Jesus respondendo. Esse jovem rico, ele não chamou o discípulo Pedro de bom. Ele não chamou o discípulo Mateus de bom. Não. Ele chamou Jesus de bom. E a resposta de Jesus para ele foi isso. Filho, por que me chamas bom? Ninguém é bom. Jesus respondendo. Ninguém é bom. Como assim, pastor? Jesus respondendo. Ninguém é bom senão um. Senão um. Que é Deus. Você consegue entender esse versículo da Bíblia? Eu vejo muitas pessoas que falam, não, eu estou procurando uma igreja boa, eu estou procurando um pastor bom, eu estou procurando não sei o que bom. Gente, esse homem foi até Jesus, fez uma pergunta para Jesus, mas antes de fazer a pergunta ele falou, bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E a resposta de Jesus para ele foi simples, foi clara, foi direta para ele. Desse negócio, não vou dar aquela alisada assim, ô filho, vem aqui que eu vou te abraçar. Não, meu irmão. É Bíblia, é palavra. Por que você está me chamando de bom? Porque tem pessoas que ela acham que os caminhos vão ser abertos por causa dessa palavra. Muita gente acha que os caminhos se abrirão por falar isso aqui com alguém. Exemplo que eu vou te dar. Uma pessoa que está no emprego e ela está querendo ser promovida, ela chega, né, até a pessoa que tem um cargo superior ao dela ou dele e começa a falar essas coisas, né? Bom, olha, tem aqui, olha, você é bom, hein? O seu trabalho é bom. E começa a fazer coisas, né? Para tentar que aquela pessoa olhe para ela e comece a ver algo diferente. Só que com Jesus é diferente, meu irmão. Com Jesus isso aqui não cola, não. Com Jesus isso aqui não cola, não. Com Jesus, não. Nós gostamos, né, de receber essas palavras. Fulano de tal é bom. Ciclano é bom. Fulano é bom. E as pessoas gostam disso. Mas Jesus, quando ele ouviu isso do jovem rico, ele falou assim, filhinho, você está me chamando de bom? Por que você me chama de bom? Ninguém é bom. Só um que é bom. E eu vou falar para você quem é. É Deus. Ele é bom. Ele é bom. Se você conseguir entender essa mensagem, você não vai ficar perguntando mais para esse ou para aquele o que você deve fazer. Você vai vir buscar diretamente na Bíblia. Porque aqui ou você tem certeza ou você não acredita. Na Bíblia é assim.
Ou você crê no que você está ouvindo, ou você não acredita. Mas o ser humano ainda você pode falar, né? Ah, não, fulano de tal falou, mas eu não creio no que ele está falando. Tudo bem, o ser humano. Mas a Bíblia, ou você tem certeza, ou você não crê. A Bíblia é assim. Então não tem como. Escuta, para você receber sua vida eterna, não tem como você... Ô pastor, é só ficar chamando Deus todo dia de bom, né? A minha oração, ô Deus bom, o Senhor é bom. E pensando que isso vai atrair de alguma forma, não sei, como que eu posso falar? A união, a proximidade daquela pessoa para com Deus. Escuta, gente. Não é assim que acontece. Não é assim que funciona. Então muitas pessoas estão querendo herdar, né? Receber a vida eterna, entrar no reino dos céus. Eu vou dizer uma palavra mais simples para você entender, e eu acho que todo mundo que está aqui vai entender. A palavra certa é bajular. Sabe a bajulação? Tem pessoas que ela acha que bajulando Jesus, ela vai receber a vida eterna. Tem pessoas que ela acha que dizendo palavras bonitas vai fazer ela entrar no reino dos céus. E escuta, palavras bonitas não vai fazer você herdar a vida eterna. Chamar Jesus de bom não vai fazer você herdar a vida eterna. Não vai. Como que o senhor fala uma coisa dessa, pastor? Eu? Não. Quem sou eu? Eu só estou lendo a Bíblia para vocês. Acredite se vocês quiserem. O que Deus me pediu para fazer foi pregar. E ele falou, quem tem ouvidos que ouça. Quem tem ouvidos que ouça. Então você está aqui para ouvir aquilo que Deus quer falar com você. Não aquilo que você pensou que queria ouvir, não. Deus veio para falar com você. Então se ele veio para falar, então ele vai dizer. E se tem alguém para ouvir, vai tomar posse, vai absorver, vai aceitar, vai colocar em prática e vai dizer, Deus, eu recebo isso. Então esse jovem rico, que tinha muita condição financeira, chegou perto de Jesus e falou, bom mestre, pensando que a porta iria se abrir para ele. E Jesus falou assim, filhinho, não. Por que você me chama de bom? Jesus falou para ele, por que me chamas de bom? Ninguém é bom, não. Só Deus que é bom, só ele. Então aqui foi cortado, né, pela raiz, qualquer situação que ele achava que ele conseguiria com palavras. Qualquer coisa. Que a gente acha que a gente vai conseguir tudo com palavras, né? E eu já falei para vocês, a fé sem obra é morta. Escuta isso. Que a gente pensa, não, tudo vai ser na base da conversa, na base da palavra. Vai? Pensa nisso. E olha o que diz a Bíblia. Vamos ler a Bíblia. Repetindo o versículo 16. Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Versículo 20. Jesus continuando falando para ele. Sabes os mandamentos. Não adulterarás. Presta atenção. Jesus falando com ele. Que ele conhece os mandamentos. E quais são os mandamentos? Não adulterarás. Não matarás. Não furtarás. Não dirá falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe. Replicou-lhe ele. Tudo isto tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe, uma coisa ainda te falta. Escuta isso, gente. Jesus falou para aquele jovem. A primeira resposta foi essa. Filho, não tem ninguém bom, não. O único bom é Deus. E Jesus falou para ele assim, já rasgando assim para ele assim, ó. Você já conhece o mandamento já. O mandamento é esse. Não adulterarás. Não matarás. Não furtarás. Não dirá falso testemunho. Honrará teu pai e a tua mãe. E a resposta desse jovem, imediata para Deus, foi essa. Tudo isso eu tenho observado, quer dizer, tudo isso eu já tenho feito desde a minha juventude. Eu venho fazendo, né? Eu venho observado, colocando em prática. Mas Jesus, quando ele olhou para ele, Jesus ele disse, filhinho, uma coisa
ainda te falta. E eu posso dizer para você, gente, que em nós, sempre vai faltar alguma coisa. Porque às vezes a gente é apegado muito em alguma coisa. Aqui está falando sobre ele. Mas você pode estar sendo apegado em outras coisas. Aqui você vai dar o exemplo de uma delas só, uma delas. Vou ler para você. Ouvindo isso, disse, uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois de fazer isso, vem e segue-me. Olha isso. Pastor, ele ouviu isso aqui de quem? Qual era o pastor da época? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Era o pastor da época. Jesus falou com ele. Filhinho, verdade, você não mata, você não adultera, você não furta, você honra teu pai e tua mãe. Muito bom. Mas uma coisa te falta. E o que falta é o que você é apegado. Gente, sempre que Jesus falar para você aquilo que você tem que tirar, é aquilo que mais vai te incomodar, é aquilo que vai fazer você se voltar ou estar contra Deus ou contra um pastor ou o que for, quem falar para você na hora. Por quê? Esse jovem rico, ele queria herdar a vida eterna. Por isso ele chegou perto de Jesus e falou para ele, o que eu tenho que fazer para herdar? Então ele estava disposto, porque desde então ele já vem colocando em prática a palavra de Deus. Mas Jesus falou para ele assim, filhinho, traduzindo, você é apegado em uma só coisa. Vende tudo o que você tem, pega, dá para os pobres, depois disso vem e me segue. Lembre que foi ele que chegou perto de Jesus e perguntou, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Foi ele que perguntou. É o que eu falei para vocês. Pastor, parece simples quando eu oro pedindo a Deus um milagre, parece muito simples. Mas você tem que entender uma coisa, a sua oração ela tem poder. Quantas são as pessoas que pediu para Deus um milagre e por causa do milagre que a pessoa pediu e recebeu, aquele milagre afastou a pessoa de Deus. Então aqui, foi ele também, é como se fosse uma oração. Ele pediu para Deus e Deus respondeu para ele. Ele perguntou, Deus respondeu. Uma coisa te falta. E depois que você fizer o que falta, você vai vir e vai me seguir. Jesus falou assim, ó, se você fizer isso, em outras palavras, se você fizer isso e me seguir, o que você me pediu lá atrás, você vai receber. Aparentemente parece ser fácil, mas aquilo que você é apegado é aonde mais vai doer. E a pessoa que ouve que o que ela faz é errado, ela vai trancar o coração. E quando a pessoa tranca o coração, ela não aceita. E a pessoa que não aceita, ela retruca. Ela vai começar a dizer, mas como isso pode? Eu pensei que era só isso. Eu pensei que era só fazer assim. Você pensou o quê? O reino dos céus é de Deus. Você não tem que pensar nada. Você só tem que colocar em prática. O reino dos céus é de Deus. É igual a sua casa. Entra quem você quiser. Você colocou um muro e um portão e você coloca as regras do portão para dentro. Você vai falar quem vai entrar, quem não vai. É você que dita as regras. O reino dos céus, a salvação também é assim. As regras e a lei é dele. Se você quiser entrar, coloque em prática o que ele está te ensinando. Se não, fique em paz. Mas lá dentro só vai entrar quem colocar em prática aquilo que ele está ensinando. É a mesma coisa de você receber de Deus um convite e atrás do convite tivesse um mapa. Um exemplo que eu estou dando para você. Deus falando assim, ó, o reino do céu está em tal lugar, está aqui o convite para você entrar. Aí você recebe o convite na mão. Só entra com o convite. Mas para você entrar no reino dos céus, é um exemplo que eu estou dando para você. Você vai ter que seguir aquelas orientações. Estou dando um exemplo. Imagina um convite, atrás do convite tem um mapa. Se lá no mapa tá falando assim, vai à direita e você vai para a esquerda, você vai se perder, meu irmão. Você vai se perder. E você nunca vai conseguir entrar lá. Por mais que você já ouviu falar. Por mais que você já ouviu falar. Pastor, o que me faz eu desviar do caminho? É quando eu falo, não, Deus falou para cá, eu vou para cá, não. É quando Deus ele fala, filho, seja fiel a mim. E nós vamos lá e fazemos tudo errado.
Nós fazemos ao contrário daquilo que Deus nos ensina. Deus fala, filho, é errado fazer isso. Nós falamos assim, não, deixa eu ver para ver se é mesmo. Você está desviando o caminho. Você está querendo entrar no reino do céu forçado. Não é assim que entra lá. Não é assim que entra lá. Você tem que entender. Não é assim que você entra no reino dos céus. Você sabe como você entra no reino dos céus? A Bíblia diz que existe um caminho para entrar no reino dos céus. Você sabia disso? Que existe um caminho para entrar no reino dos céus? Pastor, qual é esse caminho? Jesus é o caminho. E a Bíblia fala que esse caminho que é Jesus não é qualquer caminho. A Bíblia fala que existe a diferença entre o caminho que é Jesus e o caminho que o mundo oferece. O caminho que é Jesus é um caminho estreito. O caminho do mundo é um caminho largo. Você pode fazer o que você quiser. Mas é o caminho que te leva para a perdição. É o que diz a Bíblia. O caminho estreito, aonde você vai ter que abandonar a bagagem para caminhar nesse caminho, que a bagagem é o pecado, que é a desobediência, você vai ter que deixar de lado para caminhar nesse caminho. Então você vai ter que fazer uma escolha entre continuar caminhando no caminho largo com toda a bagagem do pecado, ou você vai ter que tomar a atitude de abandonar o pecado para caminhar no caminho estreito. Porque com a bagagem que você tá, não tem como andar nesse caminho estreito. A Bíblia fala que não tem como chegar ao Pai senão por mim. Jesus fala. Não dá para chegar até Deus senão pelo Filho. O Filho é o caminho. O Filho é a porta. Entenda isso. Então Deus ele já colocou como que a gente deve fazer para herdar o reino dos céus. Está tudo escrito aqui, ó. Mas a gente quer herdar o reino dos céus fazendo tudo ao contrário do que está escrito aqui. Aí fica difícil. Fica muito difícil. Esse jovem, ele perguntou. Não foi Jesus que chegou perto dele e falou nada. Ele fez uma pergunta, recebeu a resposta. Você quer entrar no reino do céu? Tudo bem. Você já faz tudo isso bonitinho? Falta uma coisa. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e segue a mim. Jesus falou para ele. Só que eu estou dizendo para você, o que você faz e você sabe que é errado, e quando Deus usa alguém para falar que o que você faz é errado, o seu coração vai apertar. E quando o seu coração aperta, ele está começando a se fechar. E quando o coração fecha, você vai começar a argumentar com Deus, dizendo, mas por que tem que ser assim? Peraí, gente. Você está perguntando por Deus que criou o reino dos céus, a salvação, por que tem que ser assim? Vai ser assim, pronto. Quem quiser entrar, amém. Se não, vai fazer o quê? Fazer o quê? Mas a pessoa só argumenta quando o coração dela fecha. Não deixa o seu coração se fechar com a palavra de Deus. Não deixa. Abra o seu coração. Por mais que às vezes dói a palavra, porque a palavra de Deus é assim, vai doer mesmo. A Bíblia fala que o poder da palavra ela é mais cortante que uma espada de dois gumes. Quer dizer, ela tem poder para dividir a alma e o espírito no meio. No meio. Então vai doer mesmo. Mas entenda, Deus não é como um inimigo, que quando você se machuca, ele coloca a mão e fica torcendo, né? Um machucado, então colocando a mão, tocando. Porque ele quer que aquela machucada não se cicatrize, ele quer que fica ferido, ele quer que você sinta a dor. Deus não, meu irmão. A Bíblia fala que ele vem com óleo, né? O óleo, o azeite, que é o Espírito Santo, e coloca em cima da ferida. E aquela cicatriz é cuidada. E aquela cicatriz se fecha. Aquele machucado vira cicatriz e se fecha. E você não vai mais sentir dor por causa daquilo. Mas você tem que querer aceitar. Não adianta eu estar aqui falando tudo isso se você está com o seu coração trancado. Não adianta. Para a palavra de Deus fazer efeito, surgir efeito na sua vida, você vai ter que abrir o seu coração para Deus e falar, Jesus, eu aceito a tua palavra do jeito que ela é. Porque se você não aceitar a palavra de Deus do jeito que ela é, você vai continuar sendo enganado por muitas pessoas. Ou você aceita a palavra do jeito que é, ou você vai continuar sendo enganado pelos homens. Entenda isso. Você vai ter que decidir.
Deus diz, o meu povo sofre falta de conhecimento. E eu tenho a certeza que aonde mais o povo fala de Deus é o Brasil. E o povo está sofrendo. Por quê? Porque, infelizmente, não são todas as pessoas que vai ter coragem de abrir a Bíblia e mostrar para você da forma que ela é de verdade. Não vai ser todas as pessoas. Tem muita gente de Deus aí que prega, que fala a verdade. Mas essas pessoas que estão falando a verdade são pessoas que estão sendo enterradas vivas pelas pessoas por não aceitarem. Porque as pessoas preferem ser enganadas com a mentira do que receber a verdade e ser liberta pela verdade e viver pela verdade. Você vai ter que decidir. Você vai ter que escolher. É você quem escolhe. Deus colocou esse projeto no meu coração. Pastor, o senhor tá com um papel aí escrito falando tudo isso aqui, gente, não tem como. Eu tô olhando aqui pro telefone, não dá para olhar mais nada. Porque ou eu presto atenção aqui na mensagem e passo para você o ensino que Deus está me dando, ou então não sai nada. Não tem nada escrito na Bíblia, nada escrito. Isso aqui vem de Deus para você. É de Deus para você. O pastor Jefferson é bom, gente, você acabou de ouvir. Não tem ninguém bom, não. O único bom é Deus, irmão. É Deus que é bom. Se não fosse Deus, eu nem pastor seria. Então por que eu sou bom? Porque eu estou pregando? Então se eu prego, é porque Deus colocou no meu coração esse projeto. Se hoje eu estou aqui na live com vocês, é porque Deus me deu vida. Se vocês estão aí me assistindo, é porque Deus trouxe vocês. Então o bom é Ele que é bom. É Deus que é bom. Deus é bom, gente. Quando a gente fazer a oração aqui de milagres, né, que é a oração de cura, quando Deus curar você, não foi o pastor Jefferson. Não. Eu sempre vou falar para vocês isso. A oração da fé, o milagre vem de Deus. Eu só fui um mensageiro só. Eu fui muito abençoado por Deus. Naquele momento, ouvir minha oração e abençoar você. Eu só fui muito bem, fui abençoado. Eu fui abençoado. Então nós somos abençoados. Você é abençoado quando você recebe um milagre, e eu sou abençoado quando eu ouço o milagre você dizendo, olha, através de uma oração que o Senhor fez, através da mensagem que o Senhor pregou, eu coloquei em prática, eu vivi, eu aceitei, e Deus foi e me abençoou. Eu sou feliz por isso. Eu fui abençoado por isso. Então a minha felicidade é essa. É ver Deus agir na sua vida. É ver você chamar Deus de bom. É ouvir você falar, Jesus é o meu Salvador. Essa é a minha alegria. É assim que eu sou abençoado. A Bíblia diz assim, dê de graça o que você recebeu de graça. Então é assim que a gente trabalha. E é assim que Deus vai honrar a sua fé. Tudo é pela fé, gente. Tudo é pela fé. E depois disso, né, depois ele ouvir Jesus falando isso, né, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois me segue. Às vezes a gente pensa, não, pastor, então já que ele fez uma pergunta, né, ele já queria a resposta porque ele queria receber a vida eterna. Mas às vezes nem a pergunta que você faz para Deus, quando Deus ele responde você não vai querer a resposta. Você não vai querer a resposta. Porque olha o que aconteceu com esse jovem rico. Olha o que aconteceu. Versículo 14. Perdão, né? Versículo 23, diz assim, ó. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste. Por quê, pastor? Porque ele era muito rico. A Bíblia fala que ele era riquíssimo. Está escrito aqui, ó. Porque era riquíssimo. Agora imagina, gente, uma pessoa perder a salvação por causa dos bens materiais. E a gente fala assim, pastor, isso não vai acontecer não, gente. É porque você não conhece o coração do homem. Aqui é o exemplo que ele era rico, tá? Aqui é um exemplo. Isso aqui é um exemplo. Mas a Bíblia fala de outros exemplos. Ó. Tem pessoas que às vezes não é apegado na vida financeira, no bem material. Não é apegado. Mas é apegado no adultério. É apegado no adultério. E se você fizer essa pergunta para Deus, Deus, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Deus vai falar assim para você, assim, ó, abandona o adultério.
Porque a gente fala assim, não, pastor, eu não sou apegado em bens materiais, não. Como eu creio que você está falando é agora. Eu creio que você está pensando agora, não. Em bem material eu não sou apegado, não. Graças a Deus eu vivo com o que eu tenho. Se Deus me der, amém. Se Deus não me der, bem. Eu estou vivendo. Eu sei que você está pensando assim. A sua mente está fazendo você pensar assim agora. Mas se você fizesse essa pergunta para Deus, às vezes poderia mudar. Poderia só mudar a mensagem. É Jesus falando assim, ó. Abandone o adultério e depois me segue. Você está entendendo? Você quer herdar a vida eterna? Abandona o adultério, depois me segue. Não, pastor, o meu problema não é dinheiro e nem adultério. Tá aqui, ó. Não matarás. Tá vendo? Só vai mudando. Ah, pastor, o meu problema não é esse, não. Deus fala, então não furta. Não rouba o que é dos outros. Não rouba o que é seu. Tá entendendo isso? Ah, pastor, mas tá aqui mais, ó. Não dirá falso testemunho. Não levantará calúnia contra os outros. Não. Depois que você fizer isso, parar de fazer isso, parar, vem e me segue. Senão, continua mentindo. Continua levantando falso testemunho. Continua adulterando. Continua mentindo. Continue prostituindo. Continue. Mas se você quer receber a vida eterna, é Jesus que está falando para você, tá? Abandone o que você está fazendo. E depois de abandonar, siga-me. Jesus está dizendo para você. Siga-me. Pastor, sou obrigado a entrar no reino do céu? Não. Pastor, Deus vai me obrigar a entrar no reino do céu? Não. Pastor, Deus vai me obrigar a eu parar com adultério? Não. Pastor, Deus ele vai fazer que eu pare de ser uma pessoa que gosta, que é apegada? Não. O que Deus ele vai falar para você é isso. O reino dos céus existe. A salvação existe. A vida eterna existe. Mas para você receber, você vai ter que abandonar isso aqui, ó. Depois de abandonar, ele está dizendo, segue-me. A Bíblia diz que ele ouviu Jesus, ó. Ouvindo ele essas palavras, ele ouviu Jesus. Ficou muito triste. Ficou triste demais, tadinho. Tadinho dele, né? Ele ficou triste, tadinho dele. Ficou triste porque ele era muito rico. Então, para ele, Deus ainda não estava em primeiro lugar. Ainda não. Ainda não. Então, Deus está dizendo para você, quer receber a vida eterna? Abandona o adultério, abandona o furto, não fale mais falso testemunho e honra. Isso aqui é forte, tá? E honra o seu pai e a sua mãe. Depois que você fizer isso, segue-me. E você vai receber tudo aquilo que você pediu para Deus. Você quer salvação? Abandone. Depois siga. Quer entrar no reino dos céus? Abandone. Depois siga. Mas, pastor, por que é difícil? Porque tem que ser difícil. Aonde está escrito na Bíblia que está dizendo que vai ser fácil? Aonde você viu na Bíblia que foi fácil? Se nem para o Filho de Deus, que é Jesus, que veio na terra enviado por Deus, não foi fácil para ele, por que para nós vai ser? Por que para nós vai ser? Quem é que falou para você isso? A pessoa que te falou, manda ela te provar na Bíblia. Não existe. Não existe. Então deixa de confiar em homens. Eu falei para vocês ontem, maldito o homem que confia em outro homem. Mas fulano de tal falou. Fulano, quem ele tá vivo? Então ele falou o quê? Se todos nós estamos lutando e correndo atrás da salvação. A gente não tem que achar, pessoal, a gente tem que ter certeza. A certeza está aqui, ó. É o Evangelho, é a Bíblia Sagrada. A certeza está aqui, ó. Você quer salvação? Você quer reino dos céus? Você quer estar junto aonde Jesus está? Está aqui, ó. Está aqui. Está aqui. E Deus vai honrar a sua fé. Deus vai honrar a sua vida. Mas, gente, escuta isso. Quando Jesus falar para você assim, ó, filho, abandone. Aí você vai colocar a situação que você sabe o que é errado. Ele vai falar assim para você, assim, filho, abandone. Quando Jesus falar para você isso, que ele está falando hoje, não faz como o jovem rico, não, tá?
A Bíblia fala que o jovem rico, ele ouviu a palavra e ficou triste. Sabe por que ele ficou triste? Porque ele não ia fazer o que Jesus falou. Sabe por que ele ficou triste? Porque ele não ia fazer o que Jesus acabou de ordenar ele, orientar ele. Ordenar não, né? Orientar. Deus não obrigou ele, não. Ele falou assim, só falta uma coisa, vende tudo que você tem, dá aos pobres e depois me segue. Pastor, Deus obrigou? Não. Falou. Igual eu tô falando para você aqui agora. Se quiser acreditar, amém. Se não, fazer o quê? Fazer o quê? Então tá aqui, ó. Você tá ouvindo Jesus falando para você hoje. Você quer a vida eterna? Você quer a salvação? Abandone. Depois de você abandonar, siga-me. E seguindo, você vai receber o que você está me pedindo. Eu estou dizendo sobre salvação, tá? Você quer vida eterna. Você quer salvação. Passou em milagre. Lembra que é fé. É você insistir, é você lutar, é você acreditar sempre. E aqui eu estou falando de salvação, tá? Salvação. Salvação. Quer salvar a sua alma? Abandone o que você está fazendo de errado. E segue Jesus. Fora isso, meu irmão. Ou você vai ouvir a palavra e vai ficar feliz e vai abandonar. Ou você vai fazer igual o jovem rico. Vai ficar muito triste. Muito triste. E vai falar, oh Deus, é difícil demais, sabe? É difícil. É difícil, né? Sabe o que a Bíblia fala para você entrar no reino dos céus? Você que está achando difícil e está pensando que vai ficar fácil? Não. Sabe por que não vai ficar fácil você entrar no reino dos céus? Porque Deus ele fala assim, ó, esforçai-vos para entrar no reino dos céus. Esforçai-vos. Está ouvindo essa palavra? Esforçai-vos. O esforço que você vai ter não é para você pedir milagre, não, tá? Não, pastor, eu tive um esforço muito grande, sabe por quê? Eu passei por todas as lutas, mas acreditei que Deus ia me curar. Tudo bem, ele te curou, glória a Deus. Mas a cura não vai salvar você. Cura não. Ô, pastor, eu tive muita fé porque eu estava desempregado, passei necessidade, passei fome, mas acreditei, Deus abriu a porta, me prosperou e hoje eu estou cheio de dinheiro. Glória a Deus por isso. Mas isso que aconteceu na sua vida não vai salvar a sua alma, não. Não vai salvar a sua alma. Então você tem que saber o que está acontecendo. É por isso que Jesus falou ontem. Depois de Deus vir fazer justiça na sua vida, se o filho dele descer, porventura, ele vai achar fé na terra? Porque às vezes só usa a fé só para receber alguma coisa. Depois que recebe, não usa mais. Então entenda, gente, não confunda salvação com milagre, tá? O milagre, nós precisamos do milagre todo dia. Eu vou dizer isso para você e vou repetir isso sempre. Nós necessitamos de milagre todo dia. Por que, pastor, todo dia? Só de você estar vivo e respirando é milagre. Só de você estar aqui agora vivo, milagre. Milagre. Então Deus te abençoou. Ele te entregou o milagre da vida. É um milagre. Você está vivo? Você viveu desde manhã até a noite? Livramento. Livramento. Você está vivo porque Deus livrou você. Livrou você. Então aqui é um exemplo sobre salvação. Jesus está te orientando. Abandone o que desagrada a Deus e segue-me. Ele era apegado nos bens materiais, no dinheiro dele. A Bíblia fala que ele era muito rico. Muito rico. Muito rico. Mas quando foi colocado à prova a situação da fé dele, ele preferiu se apegar no dinheiro e deixar Jesus ir embora. Ele ficou parado, Jesus foi embora. Então quer dizer que ele trocou a salvação dele por aquilo que ele tinha na terra. Será que vai valer a pena ele ter escolhido a fortuna? Será que valeu a pena ele ter escolhido a riqueza dele? Eu tenho certeza que não. Porque se ele não se arrependeu, né? A gente não pode falar nada. Mas se ele não se arrependeu, se ele foi para o lugar, se ele não se arrependeu, entenda isso. Se ele não se arrependeu, se ele foi para um lugar que é onde muitas pessoas não querem ir, eu tenho certeza que numa hora dessa, ele tá assim, ó. Eu trocaria tudo que eu tenho lá na terra
para sair da onde eu estou e ir para o reino dos céus. A pergunta vai ser só uma. O que era seu? A pergunta vai ser só uma. O que era seu? Que as pessoas falam assim, não, eu trocaria todo o meu dinheiro. O que é seu? Depois que você morre, o que é seu? O que é seu? Você vai voltar pro pó. Não tem nada. Ah, não, eu construí 20 casas. Nada é seu. Você não vai levar nada. Pó, vai virar pó. Qual é a barganha que você vai fazer? Já parou para pensar? Qual barganha? Não, eu deixei não sei quantos milhões. Qual é a barganha que você vai fazer? O que você tem depois que você fecha os olhos e não acorda mais? Eu estou dando aqui um exemplo da vida financeira. Aí você vai pensar nas outras. Igual a prostituição. Será que vai valer a pena a pessoa continuar prostituindo? Aí depois a pessoa vai falar assim, ó, se eu pudesse voltar atrás, eu não faria. Não vai adiantar nada. Isso é palavra de pessoa derrotada. Pastor, você fala isso? Sim, porque não tem outra forma de falar. Não existe outra forma. Qual a forma mais bonita para falar? Não tem, gente, não existe. Porque só pessoas que infelizmente sabe que é errado, comete o erro, e depois de ter cometido o erro, a pessoa fala, se eu pudesse voltar atrás, eu faria diferente. Mentiroso. Se voltasse atrás, faria do mesmo jeito. Então, gente, não tem como enganar a Deus. Não dá para enganar a Deus, não. Não dá. É duas coisas, né? Você não consegue enganar a Deus e nem a sua consciência. Você pode enganar quem você quiser, mas a Deus e a sua consciência, não. Esses aí, não. Então você tem que tomar uma atitude e decidir o que você quer para a sua vida. Deus deu exemplo sobre a questão que ele era muito rico. Deus ele falou também sobre os mandamentos de não adulterar, de não matar, não furtar, não falar falso testemunho e honrar a seu pai e a sua mãe. E nós vemos hoje uma época que nenhum filho mais quer honrar pai e mãe. E se você perguntar pro filho, você tem sonho de crescer e vencer na vida? Ele vai falar que tem. Eu quero ver vencer. Conforme o que diz a Bíblia, vence não. E se vencer, infelizmente, não vai viver o suficiente para usufruir daquilo que conseguiu. Não vai, gente. Pastor, o que você está falando, pastor? Isso é uma ameaça? Que ameaça, gente? Ninguém pensa nisso, não. É a palavra de Deus. Você só tem que entender isso. O que está escrito ali. Olha, Deus falou que tudo que eu plantar eu vou colher. Bênção. Mas ele fala assim que o que vai acontecer de ruim também está aqui, ó. Se tiver que acontecer, vai acontecer. Por que tem que acontecer, pastor? Porque tem que se cumprir a palavra de Deus. E Deus não ensinou a gente a ser ruim. Deus não. Deus nunca mandou a gente maltratar a mãe, o pai, nunca. Pelo contrário. Ele fala assim, você quer viver, filho? Você vê que tudo tem promessa, sabe? Tudo tem promessa. Tudo na vida tem promessa. Ele fala, filho, você quer viver? Aí a promessa para viver é qual, pastor? Qual que é a promessa para viver? É bíblico. Honra teu pai e tua mãe. É bíblico isso. Por que hoje a gente vive numa geração que os jovens estão... as pessoas idosas estão vivendo muito e os jovens estão vindo e a geração dele passa assim, ó, num piscar de olhos. É como se fosse um sopro. Um sopro. Porque, infelizmente, as pessoas não estão colocando em prática a palavra de Deus. Mas não quer dizer que não está colocando em prática porque não está obedecendo. Pelo contrário, está colocando em prática porque está desobedecendo. E se estiver desobedecendo, o que está na Bíblia também vai se cumprir. Vai se cumprir. Vai se cumprir. A Bíblia fala, né? O filho que honra pai e mãe, os dias dele vão se prolongar na terra. Pastor, qual que é o contrário disso? Também vai se cumprir. O filho que não honra pai e mãe, o tempo dele será muito, muito curto na terra. Muito curto na terra. Muito curto. Ele acreditando na Bíblia ou não? Não importa. Ah, pastor, fulano não acredita. Gente, não importa se ele acredita ou não. Deus existe, a pessoa acreditando ou não. Acreditando ou não, vai se cumprir. A Bíblia vai se cumprir. Sabe o que a Bíblia fala? O sol, ele não vem só para as pessoas boas.
A chuva não vem só para as pessoas boas. Não, vem para todo mundo. Tanto bom como ruim. A mesma coisa é a palavra de Deus. Não acredite em Deus, não. Vai se cumprir. Vai se cumprir naquele que acredita, naquele que não acredita. Vai se cumprir. Vai se cumprir. Eu vejo muitas pessoas que às vezes falam assim, ó, eu já vi gente, ó, nunca fui na igreja, não acreditava em Deus, mas você vê a pessoa era um filho bom, um filho obediente, não acreditava em Deus, mas por ser um filho bom, a palavra se cumpriu. Não acredito em Deus, não. Eu não honro meu pai. Pode ter certeza, infelizmente, por mais que seja ruim de ouvir, infelizmente, o tempo não será longo na terra. Infelizmente. Porque a Bíblia tem que se cumprir. Existe o céu? Existe. Muita gente vai para lá? Vai. Mas, pastor, existe o inferno? Existe. Muita gente vai para lá? Vai também. Porque ela tem que se cumprir. Existe o dia? Existe. Existe a noite? Também existe. Tem que se cumprir, gente. A palavra de Deus tem que se cumprir. Glória a Deus. Então você que aceita essa palavra hoje, guarda ela no seu coração. Não faça como o jovem rico não, gente. Não fica triste pela palavra que você ouviu. Pelo contrário, sorria. Coloca um sorriso no seu rosto, dentro do seu coração e fala assim, olha, Deus, a verdade é essa, eu quero ouvir mesmo. Fala mesmo comigo. Fala comigo. Eu quero ouvir. Fala igual os antepassados falavam da fé, né? Os nossos pais na fé. Fala porque o teu servo ouve. Fala para Deus assim. E ele vai falar. Se você deixar Deus falar, ele vai falar. Mas se você não deixar Deus falar, pastor, o que eu faço para Deus não falar? A pessoa nunca mais volta aqui na live. Ela vai procurar outra live que fala coisa mais saudável, né? Não, os pastos verdejantes, né? Não, vamos cantar só os hinos dos salmos. Só os salmos, só. Isso, vive só de salmos. Vive só de salmos. Gente, toma cuidado, gente. Toma cuidado. Glória a Deus. Essa é a fé que move montanhas. Essa é a fé que move a mão de Deus para a sua vida. Recebe, porque é de Deus essa palavra para o seu coração. Você recebe essa palavra? Se você recebe, coloca nos comentários aqui, pastor, eu recebo essa palavra na minha vida. Mas dita com fé, gente. Eu quero ver o povo que recebe. Eu quero ver o povo que aceita. Cadê o povo que aceitou essa mensagem? Se você aceita, vive essa fé. Vive essa fé. O irmão Renato colocou aqui, né? Para como honrar pai e mãe enquanto eles te abandonam. A questão do abandonar, não tem como você honrar uma pessoa que você nem conhece, né, o irmão Renato? Não tem como você honrar uma pessoa que você não conhece. Tá entendendo? Não tem como a gente honrar uma pessoa que eu não conheço. Eu honrei minha mãe, né? Porque eu via minha mãe estava perto de mim, né? Então a gente honra pai e mãe, porque, pastor, para me honrar alguém, eu tenho que conhecer. Para me desonrar alguém, eu tenho que conhecer. Eu tenho que conhecer. Mas às vezes a pessoa ela foi abandonada por alguém, mas teve outra pessoa ali, né, que cuidou, né? Porque às vezes o pai não foi só aquele que colocou você no mundo. O pai é aquele que estava ali, né, do seu lado, conversando com você. Você tem que honrar. Porque tem pessoas que acham, né, não, é porque não é de sangue, não. Aí vai, não honra, não. Vai. Vai. Mesmo que como é que fala a pessoa que não tem pai e vem outra pessoa e cuida? Pais adotivos. Pais adotivos, né? Aí a pessoa fala, não, mas não é do meu sangue, não. Aí fica lá maltratando, fica lá xingando e não sei o que. Gente, toma cuidado com isso. Pais são aqueles que estão do seu lado, que criou você, que cuidou de você. Então você só pode honrar alguém que você vê. E você só vai poder desonrar alguém que você vê também. Amém, irmão Renato? Olha o povo digitando aqui, eu recebo essa palavra na minha vida. Muito forte essa palavra, eu sou legal. Irmã Cíntia, eu aceito essa palavra na minha vida. Irmã Marlene, olha que bênção. Recebe, gente. Ó, irmão Renato, obrigado pela dúvida. Amém, irmão Renato. Glória a Deus. A gente está aqui para tentar trazer o máximo de esclarecimento para todos vocês, gente.
Se vocês tiverem alguma dúvida, manda pra gente uma mensagem lá no message do Facebook. Se precisar do nosso WhatsApp depois, pede lá no message do Facebook lá. A gente vai mandar pra vocês depois. Mas não fica com dúvida não, tá bom? Não fique com dúvida. Essa questão do pai, que é de sangue, né? Que é o que de sangue. Se ele estiver do seu lado, honre seu pai e sua mãe. Ah, pastor, olha, eu fui adotado, meus pais me abandonaram, mas você foi criado por alguém. Ah, não, foi pela avó, pelo avô. Honre seu avô e sua avó, porque foi seus pais, né? É os pais na fé. Pra vocês entenderem o que é pai na fé? Você vê, Abraão. A Bíblia fala que Abraão é nosso pai na fé, você já viu ele? Mas ele é nosso pai na fé. Então escuta, às vezes você fala assim, pastor, minha avó que me cuidou de mim, me criou, né, desde pequeno, me alimentou, me ensinou, né, me mostrou o caminho. Então honre ele, gente. Se é o avô, a avó, é seus pais, honre eles. É os seus pais na fé. É na fé, mas honre eles. E Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar muito. Se é o padrasto, né? Às vezes o pai foi embora, aí é o padrasto, né, que fala, né? Padrasto, honre o padrasto. Se é a madrasta, né? A mãe foi embora, e a honra é a madrasta, honre. Porque você só tem que colocar em prática a palavra de Deus. Se Deus está falando para você fazer, faça. E Deus vai te abençoar. É só você fazer e Deus vai te abençoar. Glória a Deus.